Olá, presbítero Cláudio, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um pequeno comentário a respeito do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 11. Então, para que a exposição fique mais clara, leamos o texto. Lucas capítulo 1, versículo 11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então nós vemos um texto um pouquinho longo, e vamos falar, como já disse, a respeito do ministério dos anjos. Então vamos ao segundo slide. Noções básicas de angelologia, que seria o estudo dos anjos. Então, a respeito desse assunto, no capítulo 1 mesmo do Evangelho que nós lemos, temos aí um paralelo ao ministério de Zacarias, o ministério angelical. Então, nós vemos paralelamente ao ministério de Zacarias um ministério angelical. O segundo tópico vai dizer o seguinte: é fato que os anjos foram criados muito antes do mundo material e do homem. Jó 38:4, Gênesis 3:1. É fato também que os anjos, quando criados, foram divididos em hierarquias. Serafins, querubins, arcanjos, domínios, tronos, principados e potestades são as classes mais altas de anjos. Então, a respeito desse primeiro slide, e especificamente a respeito do primeiro tópico, nós vemos aí, paralelamente ao ministério de Zacarias, né, nós vemos Zacarias sendo fiel ao Senhor, mesmo em meio aos problemas e dilemas, como vimos, né, de não poder gerar um filho juntamente com sua esposa, de ter problemas nacionais. Roma governava toda a Palestina e eles eram muito rigorosos com os seus dominados. E vimos que, diante de tudo isso, ainda assim, Zacarias foi fiel e exerceu com zelo seu ministério, porque ele não se apegava apenas a mandamentos exteriores apenas, mas ele servia também ao Senhor Deus no seu coração e de todo o seu entendimento, com toda a sua força. A grande questão aí é que, paralelamente a esse ministério, como eu já falei, existe um ministério angelical, né? Vocês viram que a partir do versículo 11, apareceu o anjo do Senhor trazendo algumas predições, e nessas predições as boas novas de que as orações dele foram ouvidas, e que ele conceberia, e que sua esposa, sendo velha, ainda assim conceberia um filho. E este filho seria
um profeta, mas não seria qualquer profeta, seria um profeta que iria adiante do povo no espírito e no poder de Elias. Então, a mesma unção que estava sobre Elias no passado seria a mesma unção que estaria em João Batista para que ele pudesse falar aos corações do povo e preparar as pessoas para receber o Messias. E eu me propus a trazer neste vídeo noções básicas a respeito desse ministério tão importante que é o dos anjos, porque muita coisa é falada e é feita no nosso meio e que foge totalmente ao que a Bíblia diz, né, que são os encargos dos anjos, o que eles podem fazer e o que eles não podem. E eu reuni alguns tópicos a esse respeito, mas em relação aos anjos, há muita passagem na Bíblia que fala sobre eles, das suas ações, mas poucas coisas nós conseguimos reunir a respeito desses seres celestiais. Mas o que eu reuni, muitos estudiosos já falaram em outros momentos, e o que for falado além disso é mera especulação. Então, no caso, os anjos são seres celestiais e eles foram criados muito antes do ser humano. E, quem sabe, também foram criados antes do universo também. E nós vemos isso na passagem que eu coloquei para vocês no slide, Jó 38, versículo 4, que vai nos dizer o seguinte: onde estavas tu quando lançavas os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Essa passagem é Deus respondendo a Jó, respondendo aos seus questionamentos. Na verdade, antes de Deus falar algo para Jó, ele vai fazer alguns questionamentos a esse servo tão fiel que estava passando por um momento difícil. E o que acontece? Jó estava questionando muito a Deus neste particular, e ele queria saber o motivo da sua aflição. E Deus vai aparecer a Jó e vai falar a respeito, vai fazer esses questionamentos. Onde estavas tu? E eu cortei uma parte quando as estrelas da alva cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Onde você estava quando eu criava as estrelas da alva e rejubilavam e cantavam também todos os filhos de Deus. Aí, no caso, a palavra estrela pode também ser uma referência aos próprios anjos, mas isso também fica muito claro quando vai falar dos filhos de Deus. Então, no próprio capítulo 1 de Jó, vai ter lá a expressão filhos de Deus se referem a anjos. Então, na Bíblia, também a palavra estrela pode se referir aos astros que Deus criou, ou pode se referir também aos anjos, sendo uma metáfora para esses seres celestiais. Também os anjos, eles são seres espirituais, eles não têm corpos, eles foram criados e divididos em hierarquias. Então, são todos seres espirituais, todos têm igualmente poder, mas os poderes e os cargos que eles ocupam, as funções que desempenham, a glória que há neles, a unção, a santidade, há uma diferenciação que os serafins, que na verdade
que na verdade seria serafins no plural, né? Querubins também seria querube, querubim seria o plural na língua hebraica, e temos arcanjos, domínios, tronos, principados e potestades. Então, e também temos os coros, que seriam, ou os exércitos dos céus, seriam um anjo numa categoria muito próxima de um soldado. Então, essas hierarquias que eu coloquei no slide, né, elas comandam, de certa forma, os anjos de menor patente, como num exército que você tem da graduação mais baixa a uma graduação mais alta. E nós vemos aí dessas categorias ou classes de anjos, os serafins, querubins e arcanjos são os anjos mais poderosos, vamos dizer assim. E o que se fala mais a respeito disso vai ser mera especulação, como já falei. Os serafins a palavra serafim quer dizer ardente. É como se eles fossem sacerdotes diante de Deus, e diante de Deus eles oferecem contínua adoração. Os querubins, eles também estão próximos de Deus, mas eles têm a função de guardar a glória de Deus, de guardar a santidade. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso quando estivermos abordando o terceiro slide. Então, os querubins eles têm também diferenças, né? Alguns portam espadas, outros têm uma aparência mais próxima de um animal ou de animais, que esses querubins mais próximos a animais, eles têm a função muitas vezes de servir de carruagem para Deus, quando Deus, não em toda a sua glória, mas numa espécie de teofania, desce à terra para proceder a um determinado assunto ou executar algum determinado executar uma determinada promessa ou socorrer os seus. Isso ocorre algumas vezes, não é sempre, e os querubins eles servem, né, de carruagem para que Deus desça do seu trono e venha à terra. Esses são os querubins que se aproximam muito de animais, a aparência. As outras categorias de querubins nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, e também nós vemos em Ezequiel, no caso em Ezequiel, os querubins mais próximos à aparência de animais. Ezequiel tem a visão e esses querubins vêm trazendo a glória de Deus, vêm trazendo o próprio Deus, né? Porque o profeta ele vê Deus assentado em seu trono.